O sacerdote pode conceder a indulgência plenária para um enfermo que está nos últimos instantes de vida? Sim, não somente. A indulgência plenária significa a remissão total dos castigos temporais merecidos pelos pecados cometidos e já confessados, mas permanece sempre um castigo pelas obras feitas. Este perdão chama-se de indulgência plenária. E temos dois tipos de indulgência plenária que somente o padre pode dar. Primeiro, esta aqui, na indulgência plenária, na hora da morte, e outro também, uma indulgência plenária aplicável às almas do purgatório, especialmente nos primeiros 8 dias do mês de novembro, que é dedicado às almas, cumprindo 5 itens que se ganha nesta indulgência plenária, cujo merecimento vai para as almas: visitar um cemitério, ou visitar uma igreja e rezar pelas almas, confessar-se, oferecer a Santa Comunhão pela alma, renovar a profissão de fé e rezar um Pai Nosso nas intenções do Papa. Veja que a igreja não pede dinheiro, não tem nada disso, é um gesto que todos nós, gente, podemos ter um nome e sobrenome diferente, nacionalidade também diferente, mas quando se fala da morte somos todos iguais. Todos temos os nossos entes queridos que apelam para a generosidade da nossa oração. E na hora da morte, o sacerdote tem também o poder de dar uma indulgência toda particular, chamada, sempre em língua latina, in articulo mortis, na hora da morte. Na hora da morte, o sacerdote absolve, através desta indulgência, de qualquer pecado, digamos assim, que até dos maiores, pode ter sido até excomungado pela igreja, volta dentro do rebanho de Deus. Olha a bondade de Deus e a bondade também do magistério, que interpreta fielmente o projeto de Deus em benefício da humanidade. Padre Guido, o que o sacerdote pode falar para a família de um enfermo que gostaria que essa pessoa recebesse esse sacramento, se está ou nos últimos momentos ou se passa por uma situação delicada, mas essa pessoa não praticava a fé católica, não era batizado? Como o sacerdote pode conversar com essa família? Certo. Em primeiro lugar, se o doente estiver no hospital com tantas pessoas, né, eu prefiro dizer para os familiares: podem aguardar um pouquinho no corredor, prefiro ficar sozinho. Esta é a minha dinâmica, a estratégia que eu uso. Me sinto muito mais à vontade e vou dizer mais um pormenor: prefiro visitar os pacientes na hora que os familiares não estão presentes. Também até para tirar aquele medo que se tem, chegou o padre, acabou. Não. Eu me encontro só e procuro explicar a alegria do dono da vida, procuro explicar também como nós somos todos encaminhados para o céu, né? Procuro dizer como às vezes deixamos de lado o cumprimento das nossas tarefas, isto é, procuro fazer tipo de uma história religiosa da vida do paciente, que acompanha, às vezes não tem nem a palavra mais, mas tem nos olhos, inclusive se aconselha a falar sempre bem perto do ouvido. Por qual motivo? Porque o ouvido é o último dos sentidos a morrer. Não sei quem... Podem perguntar para os médicos que vão dar a mesma confirmação. Falar bem claro, bem suave no ouvido. E às vezes vejo até pacientes que respondem com um sinal, né, ou dos olhos, às vezes ou até com a mão, fazem que estão entendendo, etc., né? E procuro dar o conforto explicando. Depois, falar para os familiares também, se esta pessoa nunca frequentou a igreja ou talvez abandonou, até não por isso, este raciocínio deve tornar-se um peso neste momento. Colocamos sempre a misericórdia de Deus que supera a fraqueza humana. Por tão grave que seja o nosso pecado ou o nosso estilo de vida, será sempre inferior à misericórdia de Deus. E aqui aproveito, porque é catequese pura,
para dizer, temos um minutinho ainda? Ainda temos, podemos. Obrigado. É que passa uma hora um instantinho, passa né? rápido. Aproveito para dizer, gente, pelo amor de Deus, repito, pelo amor de Deus, saibamos colocar Deus diante da nossa fraqueza humana. Há pessoas que chegam a confessar-se dizendo, Padre, o pecado que eu fiz é tão grave que nem Deus pode perdoar. Pelo amor de Deus, não diga nunca uma frase desta, porque você está pecando contra o Espírito Santo. Você está colocando um limite a Deus que nem Deus pode perdoar. Mas quem é a senhora? Quem é o Senhor para dizer uma coisa desta? Por tão grave que seja o pecado, será sempre inferior à misericórdia divina. Diante disso, minha gente, podemos sorrir e dizer desde já obrigado, Senhor, porque a presença dele, sobretudo nos momentos difíceis da vida, se transforma num conforto, na aceitação do que está acontecendo e que irá acontecer também para cada um de nós. E criaremos uma aproximação cada vez mais profunda com a nossa fé, que nos ajuda a afastarmos-nos das ocasiões que nos podem levar ao pecado e ao mal. Diante disso, vem a minha próxima pergunta, Padre Guido. Se Deus pode perdoar todos os nossos pecados, se a unção dos enfermos tem o poder também de perdoar os pecados, quer dizer que a gente pode viver sem a presença de Deus, porque no nosso último momento Deus vai perdoar os nossos pecados? Como é que deve ser a nossa vida? Olha, usamos a lógica. Ninguém de nós sabe quando isso vai acontecer. O estilo de vida do autêntico cristão, qualquer que seja a profissão de todos nós, sou um sacerdote, posso ser um pai de família, pode ser qualquer profissão, eu sou chamado a santificar o momento presente. Isso é dar o gosto ao que eu estou fazendo para subir no caminho da perfeição cristã. Seria o caso de abrir uma página, que é uma aula, de uma doutora da igreja, Teresínia, do Menino Jesus, que faleceu somente com 24 anos e é considerada doutora da igreja. Dentro do seu mosteiro de 4 paredes, das quais nunca saiu, quando esta religiosa se retirava no seu quarto para o merecido descanso noturno, ela fazia sempre esta oração: Senhor, o que eu devia fazer durante este dia, fiz. Agora vou dormir, e vou dormir já. Porém, toda vez que o meu coração bater durante esta noite, eu quero que seja um ato de amor para você. Renata, até o descanso noturno virava uma oração. Quando esta religiosa chegava na hora de se alimentar, também com as demais freiras ia no refeitório e fazia uma oração no mesmo patamar. Senhor, eu tenho que alimentar o meu corpo. Cada colher de sopa que eu tomar, quero que seja um ato de amor para você. Por isso, este raciocínio que a senhora me apresentou, que tantas pessoas infelizmente fazem, cuidado. Aproveito para corrigir este raciocínio, porque nós não somos donos do tempo. Tudo o que pode acontecer um instantinho foge ao nosso controle. Por isso é sempre bom estar com a graça de Deus. Não pensar no final da vida, outro dia, eu não sou dono do tempo.